Bondoso Deus, precioso Pai Celestial, nós agradecemos a Ti pela presença do Senhor que está aqui entre nós, pelo dia que o Senhor concedeu nós passarmos na Sua presença, Senhor, e sabendo, ó Deus, que o Senhor todos os dias está conosco, e esta é a razão, Pai, de nós sermos vencedores, Pai. Louvado seja o Teu nome, engrandecido. Receba, meu Deus, o louvor, a adoração da Tua igreja. Abençoe todos que aqui estão presentes, Pai, que vieram para ouvir a Tua voz, que possam sair daqui melhores do que chegamos. Como ouvimos hoje pela manhã, na leitura, Teu profeta dizendo que nós viemos à igreja para saber o que é que está errado conosco, como sermos melhores cristãos. Isso é o que desejamos cada dia, Pai, melhorar, crescer, nos aperfeiçoar através da Tua palavra, e que o Teu Evangelho, a Tua palavra nesta noite, Pai, faça, ó Deus, a diferença em nossas vidas. Nós nos entregamos a Ti para esse trabalho. Toma o controle de mim, do meu coração, minhas faculdades mentais nesta hora. Toma o controle da Tua igreja, Senhor. Cada irmão que está assistindo, acompanhando, que a unção do Senhor nos envolva a todos, ó Pai. É no nome de Jesus, Teu Filho, nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em São Marcos. São Marcos, capítulo 16. Versículo 14 até o versículo 20. São Marcos 16, todos encontraram? Verso 14 a seguir. Assim diz a palavra de Deus. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Podeis assentar, irmãos? Louvado seja Deus. Que a palavra do Senhor seja acrescentada aos nossos corações, e nós, como mortais, humanos, falíveis que somos, limitados, nós podemos ler este livro, mas só um pode vivificar ele. Amém? E a palavra de Deus, ela tem vida em si. Veja que quando Jesus, ele falava, ele pregava, as multidões se reuniam, e a Bíblia diz que eles diziam: ele fala como tendo autoridade. Era diferente a forma dele falar, porque a palavra de Deus, ela não é somente uma retórica. A palavra de Deus, ela tem vida em si. E hoje, irmãos, quando eu, você, qualquer um de nós, quando nós testificamos de Cristo,
Quando nós falamos a palavra de Deus para alguém, as pessoas veem a diferença. Não que nós faça isso com orgulho próprio, mas é diferente porque você fala por uma inspiração. Você testifica para aquele amigo, você testifica para aquela amiga com uma inspiração lá de dentro. Há poucos dias nós tivemos, foi feito um funeral aqui numa cidade próxima. A família ligou, toda a família católica, somente o casal de irmãos ali, que são da mensagem, e ele falou com os familiares. E eles disseram que gostariam que nós fizéssemos, então, o trabalho. Aí eu pedi para o irmão Davi, ele esteve ali, e trouxe a palavra de Deus para aquelas pessoas, e depois o irmão me falando assim, que havia deles que tremia diante da palavra, e ele disse, eles nunca ouviram falar algo assim. E depois eu estava comentando, a diferença é que nós, pela graça de Deus, pela graça, não porque somos melhores, nós temos uma base naquilo que estamos falando. E então é como Jesus, né? O povo diz, ele fala como tendo autoridade. E você, quando fala, você fala também com esta autoridade, com essa firmeza de um filho de Deus, e Deus vem e vivifica aquilo que você fala, testifica para um pecador, para uma pessoa moribunda, muitas vezes, próxima ali da morte, é diferente. Amém? E hoje nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus através de sua palavra, e como eu disse, só Ele pode vivificar, só Ele pode fazer com que a palavra não seja somente letras, porque letras, a Bíblia diz, mata, mas o Espírito vivifica. E nós cremos que Deus, pela sua graça, sua misericórdia, mais uma vez falará conosco. Você crê assim? Amém? E o tema nesta noite é repartindo responsabilidade. Há muitas pessoas que não gostam de responsabilidade, né? Mas eu creio que aqueles que realmente têm consciência, um cristão nascido de novo, ele sempre se agrada de estar no lugar certo, na hora certa, como uma ferramenta para ser usada por Deus no momento que Deus desejar. Se Ele quer usar seguidamente você, amém. Mas se Ele nos guardar para usar uma vez na vida, nós somos gratos a Deus, porque o que nós queremos é estar, o momento que Deus precisar de mim, o momento que Deus precisar de você, possamos estar disponível. Esse tem sido o meu desejo, eu digo nas minhas orações, Senhor, nunca permita que eu venha te envergonhar, em um momento que o Senhor precisar, eu venha falhar em agir, em defender a Tua palavra, em usar o Teu nome com autoridade para aquele momento. O profeta diz sobre aquele grande evangelista que estava em uma campanha, e aquele muçulmano chegou para ele e disse assim, falando sobre o evangelho que eles criam, vocês creem em Jesus, nós cremos em Maomé, o que Jesus vos tem para dar, o Maomé também tem para nos dar, e assim por diante. E o irmão mostrou que Jesus está vivo, e a diferença é que Jesus continua fazendo as obras que ele fazia quando estava. Ele disse, bem, o vosso ensino diz isso, então eu vou trazer aqui, creio que foi 30 enfermos que ele disse, um número lá, e eu vou curar aqueles que compete a mim, e você vai curar aqueles que compete a você. Então, se o teu Jesus vive, ele disse que faria as mesmas obras. E aquele irmão simplesmente correu. Não teve coragem de enfrentar o desafio, porque não teve fé para aquilo. E o profeta diz, isso foi algo muito terrível.
Ele diz: se eu me encontrasse numa situação como essa e não tivesse fé para trazer a palavra de Deus em cena, eu teria a humildade de dizer: olha, eu não tenho fé para isso, mas eu conheço alguém que tem fé para isso e eu vou chamá-lo aqui. Amém? Então, eu creio, irmãos, que nós, como cristãos, temos essa preocupação de sempre defendermos o nome de Cristo, sempre estarmos prontos nesse mundo de escuridão o qual nós vivemos, você ser essa luz, esse diferencial, mostrar que Cristo vive na sua vida, mostrar que esse evangelho não é um conto, não é uma historinha, é uma realidade. Como disse Paulo, o cristianismo, ou disse o profeta, o cristianismo é uma experiência experimentada. Então o tema, repartindo responsabilidade. Nós sabemos que Deus, o profeta pregou a mensagem que Deus não muda o seu parecer acerca da sua palavra. Se o homem muda, se o homem falha, Deus não vai mudar o seu plano porque o homem o decepcionou. Ele disse: se for necessário, eu levanto dessas pedras filhos a Abraão, e elas vão me adorar. Então, se vocês não cumprir com a responsabilidade que compete a vocês, então, no que depender de Deus, Ele segue sempre no seu objetivo, na sua missão, no seu plano. Não existe ninguém aqui que seja insubstituível, que se você simplesmente dizer: eu não vou, Deus então vai parar a sua obra porque travou na falta de vontade, na falta de ânimo. Deus levantará alguém. Quando o profeta chamou aquele irmão e disse: irmão, Deus deseja que você vá a tal cidade, abra um trabalho ali, e aconselhou aquele irmão a fazer, e o irmão simplesmente cruzou os braços e deixou o tempo passar. De repente ele veio, passado um tempo, e disse: irmão Brando, eu estou preparado agora para ir começar aquele trabalho que o Senhor me pediu. Ele disse: não vá, irmão. Como não vá? O Senhor não disse que era o assim diz o Senhor? Como que Deus diz uma coisa, agora diz outra? Ele disse, daí o profeta diz: a questão é o seguinte, você demorou muito e Deus enviou outro no teu lugar. Se você for agora, você vai atrapalhar. Então Deus, irmãos, Ele nunca será impedido de cumprir a sua missão, o seu objetivo. Agora, compete a nós ter essa consciência: eu não sou insubstituível, mas eu não quero ser substituído. Eu quero que o plano de Deus se cumpra na minha vida. Por isso, eu quero me render a Deus em humildade, em um espírito de obediência, para que o que Ele tem que fazer, faça através de nós. Amém? Todos estamos dispostos a isso? Então devemos orar e vigiar sobre isso. Pedir a Deus: Senhor, quando falar comigo, Senhor, fala de maneira que eu entenda e me anime, me ajude, e me desanime para aquilo que não é a sua vontade. Então, Deus nunca muda o seu plano, o seu objetivo. Por mais que o homem desvie-se dos propósitos de Deus, mas Deus sempre está procurando o homem, ou então outro, para fazer aquilo que Ele determinou. E Ele fará, e Ele cumprirá o seu objetivo. Nós vemos que lá no princípio, o plano de Deus era um, e nunca mudou. Ele fez o homem para ser sua família e repartiu com o homem responsabilidades. Às vezes se tem ideia de um Adão e Eva vivendo o dia todo sem ter nada a fazer, somente fazendo turismo, conhecendo e usufruindo das coisas belas que Deus fez. Isso fazia parte da vida deles, usufruir, mas eles tinham responsabilidades. Adão governava sobre toda a natureza,
E você pode ver que a natureza em si, mesmo os animais que não são a imagem de Deus, eles têm responsabilidade sobre eles. Existe uma raça, depende da outra, e mantém essa cadeia, mantém tudo uniforme. Quando o homem mexe, aí que a coisa confunde. Mas quando se trata do homem, aí então nem se fala, porque somos a imagem de Deus. E Deus colocou Adão e repartiu com Adão responsabilidades. E Adão governava. Adão dominava. Adão era um pequeno Deus. Um Deus com D minúsculo. E a palavra dele tinha peso. E enquanto Adão estava sobre a vontade de Deus, tudo estava em ordem. Mas houve um descuido, eles deixaram de lado a palavra de Deus, a Bíblia do dia, que era somente uma frase, era fácil para se guardar, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles violaram, passaram por cima, e então eles caíram do plano de Deus ali. Mas Deus não mudou o seu plano. Deus continuou, irmãos. O plano de Deus era que o homem participasse com ele do governo, que o homem participasse com ele do domínio sobre todas as coisas. Por mais que daí o animal começou a ferir o homem, não respeitar mais essa autoridade representativa de Deus, mas Deus continuou. E aí ele começou pelo plano da redenção, como nós sabemos, trazendo tudo de volta ao seu plano original. E ele nos conduz para nós adquirir hoje, através da palavra dele, o sacrifício, a redenção. Ele nos redimiu, nos chamou para estar nele. E estando hoje nele, irmãos, ele nos conduz para que nós possamos adquirir seus benefícios com esforços. Com esforços, vamos guardar isso. Por que com esforço? Porque Deus não nos dá as coisas simplesmente sem nenhum esforço. Porque Deus, disse o profeta, caráter não é dom, mas conquista. Deus quer formar, é como um pai responsável, e ele quer ter um filho com responsabilidade. Ele poderia dar as coisas facilmente, mas muitas vezes ele deixa eles lutar, se esforçarem, para adquirir uma base, adquirir um conhecimento, uma personalidade, para que amanhã, quando eles precisarem agirem a sós, eles tenham como agir, não se encontrem perdidos. Uma vez eu estava vendo sobre um estudo sobre pessoas que, quando crescerem, serão líderes. Líderes, seja no trabalho, ali na equipe, porque as grandes empresas, eles trabalham com psicólogos para ver quem tem uma liderança, outros que têm uma mão de obra boa, mas não sabem se liderar sozinho, e assim por diante. Então dizia que a pessoa que no futuro será um líder é aquele que aos 8 anos de idade, ele já sabe se locomover na sua cidade, a mãe lhe dá tarefas difíceis para resolver. Esse está sendo formado para ser um líder. Mas aquele que, mimado, tudo na mão, ele, infelizmente, está fadado a ser um subordinado, porque ele não aprendeu. E Deus, como Pai, irmãos, Ele nos dá as coisas, Ele nos dá os benefícios com esforço. Ele espera ver nós. Veja, quando você vê o profeta, eu dei uma vez o livro para uma pessoa ler, evangelizando, e essa pessoa, depois que leu, ele me disse, por que esse homem sofreu tanto? Isso, irmãos, Deus permitiu muitas coisas para formar nele um caráter, que Deus pudesse confiar e depositar o que ele depositou, que foi a sua maior herança, a sua palavra. Depositar, irmãos, um dom, como depositou na vida de irmão Brana, e mesmo aqueles que não crêem nele, têm que testificar e dizer, ele
foi o único dos grandes líderes que morreu e se manteve humilde, que não permitiu que a sua fama, que o dom lhe fizesse se colocar como prepotência, com orgulho. E nós vemos, irmãos, toda a vida dele, não se vê um ponto que você possa dizer: aqui esse homem age com orgulho, com isso, se aproveitando do seu dom, mas sempre servindo. Como disse alguém naquele livro Geração, ele disse que quando as pessoas estavam com o irmão Brana, se alguém não conhecia ele, era difícil de saber quem era o profeta, porque ele tratava as pessoas como superiores a ele. Fosse um empresário, fosse um doutor ou fosse um homem do campo, o profeta tratava todos como sendo superior a si. E todos se sentiam bem diante do profeta. Amém? Então veja, Deus nos dá as coisas, irmãos, pelo esforço, para formar em nós aquele caráter que Ele quer encontrar, para que nós possamos, então, participar do reino dEle. Para que Ele possa repartir conosco a responsabilidade de levar adiante esse evangelho, de levar adiante o reino de Deus. Porque quando eu falei que Adão e Eva não estavam fazendo turismo aqui na terra, às vezes se pensa que nós seremos arrebatados para fazer turismo no céu. Não, nós subiremos para reinar com Cristo. Nós seremos governadores juntamente com Ele no milênio. Ele está preparando uma igreja para isso. Nós desceremos com Ele para julgar o mundo. Haverá 1000 anos de paz na terra e Cristo reinará através do seu povo. Veja que responsabilidade Deus tem colocado sobre mim e sobre você. E quando nós olhamos para isso, irmão, nós vemos que é necessário, que Deus está moldando a sua igreja, moldando eu e você para uma grande missão. Mesmo no que se trata hoje, e mesmo no que se trata no futuro. Ele tem repartido e irá repartir responsabilidades com cada um de nós. Amém? Então, se nós não damos conta de administrar essas pequenas coisas, pequenos compromissos que Deus coloca perante nós aqui, como nós esperamos administrar coisas maiores? Seja na frente, lá no milênio, seja na eternidade com Cristo, ou seja agora, antes do rapto, quando um tremendo poder virá sobre a igreja, quando a plena adoção virá sobre os filhos de Deus. E como eu disse outro dia aqui na escola, e essa plena adoção, esse poder que virá, é uma consequência da situação que nós estamos vivendo hoje. Se eu estou vivendo uma vida realmente íntegra com Deus, se eu tenho realmente levado a sério o compromisso para com a palavra de Deus, se eu tenho me esforçado para ser realmente agradável ao Senhor, se eu tenho, pela graça de Deus, provado ser responsável com aquilo que Deus tem colocado na minha mão, Deus virá sobre nós com algo grande. Deus virá. Se temos sido responsáveis para com a nossa família, para com a nossa fé, para com o ambiente que nos cerca, amém? Veja vocês que quando Josué colocou Israel, posicionou Israel na terra da promessa, ele não fez as coisas aleatoriamente. Deus, ele é organizado. Deus, ele leva as coisas, tudo tem o seu lugar. Não é como diz o ditado nosso, levando, empurrando com a barriga, vamos vendo no que dá. E filhos de Deus, que reconhecem a sua posição em Cristo, eles também preocupam em saber, eu quero estar, Senhor, aonde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero, Senhor, cumprir com o seu propósito. Eu quero saber a sua vontade. Eu não quero atropelar as coisas.
O jovem, ele diz: Senhor, eu sei que eu tenho que me casar, vou formar um lar, mas eu não quero somente ter um casamento, eu quero ter a pessoa que o Senhor predestinou para mim. E a moça diz da mesma forma. E aí, isso mostra que já está sendo formado nele e nela um caráter de uma pessoa que é responsável, que não é levado pelo vento, que tem uma personalidade própria. Tem pessoas, irmãos, que não têm uma identidade. Eles não têm uma personalidade definida. Eles saem ali fora, eles têm um propósito. Alguém chega e diz: não, se você fizer isso dessa forma, vai ficar melhor. Eles já saem dali com outro pensamento. Enquanto o outro diz: não, de forma alguma. Assim fica melhor. Já muda. Seu cabelo fica melhor assim, muda. Seu cabelo fica melhor daquele jeito, muda. A pessoa não tem uma personalidade. Deus espera, irmãos, ver. Jesus Cristo disse assim, referente a João Batista: o que é que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Alguém que facilmente se move daqui para ali, agitado por todo tipo de conversa, de doutrina? Alguém que basta uma crítica para esmorecer e já perder o seu ânimo de fazer aquilo que Deus mandou? Jesus disse: não, esse não é o João Batista. Esse não é o profeta que eu preparei. Mas veja que João Batista não chegou à posição que chegou sem um esforço. Deus moldou nele um caráter. Deus o levou ao deserto aos 9 anos de idade. Deus teve que retirar dele seus pais, para que ele pudesse sair peregrinando, e nessas peregrinações passasse a depender de Deus. E então Deus formou um caráter, deu a ele uma identidade de uma pessoa que não se movia. Só se movia realmente quando ele sabia: isso é assim. E aí então Deus podia guiar ele para um lado e para o outro. Olhe para o nosso profeta. Era um homem que, mesmo em seus pontos doutrinários, mesmo quando ele via que aquilo não era como ele pensava, Deus tinha que realmente fundamentar aquilo pelas Escrituras para que ele pudesse mudar, porque ele era firme no que ele pensava. É assim que Deus espera, uma pessoa que tenha caráter. Mas uma pessoa que tem caráter, isso não é teimosia, porque há pessoas que não mudam sua maneira de ver por teimosia. É diferente. O profeta tinha visões diariamente. Milhares de visões ele teve. Todas elas, irmãos, ele diz: eu levo e as confiro com as Escrituras. Ele poderia muito bem olhar e dizer: olha, já conferi 1000 delas, já conferi 2000 delas, nenhuma falhou, essa não vai falhar. Mas todas ele conferia. Quando aquela menina chegou, trouxe um sonho para ele: irmão Brando, eu tive um sonho assim, assim, o que isso significa? Ele disse: olha, querida, eu vou orar sobre isso. Passou um tempo, ela veio: irmão Brando, o senhor já sabe sobre o meu sonho? Ele disse: olha, eu até penso que sei o significado, mas Deus não me falou ainda. Sendo assim, eu não posso, em outras palavras, presumir, avançar o sinal sem autorização, dizer a você: olha, eu acho que é isso, porque se eu disser alguma coisa e não for isso, amanhã você vai crescer e você vai precisar de mim e não confiará em mim mais. Então isso, irmãos, é uma pessoa de caráter. E é isso que Deus espera de nós. Que nós possamos realmente ser firmes naquilo que nós cremos. E isso nós adquirimos através de um relacionamento com Deus, buscando, sabendo que Deus espera isso de nós, e sabendo que Deus nos chamou não para decorar a igreja, e que Deus nos chamou não somente para nos dar um céu de luz, mas Deus nos chamou porque Ele quer repartir comigo e com você responsabilidades nesta vida, reinar com Ele nesta vida. Oração do Pai Nosso: venha a nós o Teu reino.
e na outra vida ainda estarmos com Ele, governando com Deus no milênio, na eternidade, porque para isso Deus nos fez. Quando nós reconhecemos isso, nós, irmãos, realmente procuramos de Deus graça para ter esse caráter, que Deus possa confiar. E se Deus tem que nos permitir, nos esforçarmos, se Ele não te dá aquilo de imediato quando você pede, não se preocupe. O profeta diz, se Ele nos desse aquilo que pedimos no exato momento que nós pedíssemos, Ele nos faria as pessoas mais impacientes. E aí como Deus poderia confiar numa pessoa impaciente? Veja Saul, Deus ia aprovar o reinado dele. Mas Deus permitiu que o profeta se atrasasse mais do que o normal. E ele então se apavorou e foi e fez o sacrifício por conta própria. Não confiou, irmãos, no chamado de Deus. Quem reconhece a sua posição em Cristo, ele sabe, eu fui chamado. Deus começou essa obra na minha vida, Ele disse que vai aperfeiçoar. Se eu tenho lutas, se eu tenho problemas, se há pressões de todos os lados, Deus me dará graça para passar por cima disso. É assim que Deus quer ver seus filhos, mas isso não é uma teoria, isso é algo que você tem dentro de você, e você adquire desejando e buscando isso. E aí então, quando o profeta chegou, ele já tinha feito sacrifício, e o profeta disse, hoje Deus ia aprovar o teu ministério, mas você passou, presumiu, avançou o sinal. Era um teste que ele estava passando. Era um momento de teste. E nós, irmãos, Deus, e o profeta diz que os momentos de teste são doces para nós. Ele usa essa expressão. Os momentos de prova são doces para nós. E ele diz em outra mensagem, todo cristão tem o seu calvário para passar. E ele diz, se você não passou ainda, você vai passar. Porque são esses calvários, esses momentos de pressões, que te aperfeiçoa, que consolida a sua fé. É as tempestades da vida, as lutas que vêm, que faz mover as raízes e aprofundar mais em Cristo. Por isso nós nunca, irmãos, oramos para Deus tirar as provas. E nós nunca nos escandalizamos diante das provas, mas sempre damos a Deus honra. Ele sabe, nunca censuramos a Deus. Uma pessoa que realmente sabe no que tem crido, sabe do seu chamado, ele não censura a Deus, ele sabe, Deus, tu sabes o que fazes. Eu estou passando por esse momento, é um momento difícil, mas esse é o caminho. Eu só tenho que olhar para frente. Pastor Febroni, quando conta testemunho do seu passado, quando andava com mochila nas costas, andava a pé, né? Não havia hoje como há locomoção, ônibus e tanta coisa, havia em períodos mais curtos, mas havia muitos lugares que tinha que ir a pé. Pegava a noite, e às vezes andando com a mochila por aquele caminho adentrava no mato. E aí ficava tudo escuro. Não se via nada, mas o que ele fazia? Baixava a cabeça e sabia, se essa estrada entrou aqui, ela sai lá. E vai andando, quando vê, sai no clarão de novo. Nós entramos, a vida muitas vezes, irmãos, nos dá esses lugares, esse escapão de mato, escuro. Você olha para um lado não vê, olha para o outro não vê, mas você se examina, como disse o profeta. Quando você está enfrentando algo, ele diz, examine e vê se isso não é um reflexo de alguma coisa errada em sua vida. Se é, acerta. Se não é, então é uma prova que eu estou passando. E essa prova é para aperfeiçoar o meu caráter. É porque Deus quer repartir comigo responsabilidades do seu reino, para que eu possa ter estrutura para ajudar a minha família, os meus filhos, para que eu possa ter estrutura para transmitir virtude para meus irmãos quando me assento na igreja. E o que você faz? Você sabe, esse caminho vai sair. Se eu voltar, eu vou simplesmente estar regredindo.
E você começa a andar, e quando você vê, sai lá na frente. E você saiu lá o quê? Melhor do que você entrou. Com experiência, estruturados. Deus, irmãos, nos chamou para nos fazer reinar com Ele. Ele nos chamou para isso. E como eu estava dizendo, Josué foi repartir a terra. Não repartiu aleatoriamente, mas cada um ele colocou no seu lugar. A tribo de Manassés, a tribo de Efraim, Zebulon, cada uma delas. Aquele que tinha o chamado para cultivar o trigo, aquele outro tinha o chamado para cultivar a cevada, o milho, o cuidar do gado, das ovelhas, cada um colocado no seu devido lugar. E ali eles se sentiam bem, e ali eles faziam com que todo Israel tivesse fartura. Quem produzia o milho trocava com o outro do que tinha trigo. O outro trocava com aquele que produzia carne, trazia a carne para casa, e o que cuidava o gado levava o milho para casa. E assim todos eles viviam bem. Assim é a igreja de Deus, irmãos. O profeta disse assim, que quando Deus batizou com o Espírito Santo, Atos 2 diz o quê? Veio como línguas de fogo repartido em cada um, ou seja, fagulhas de Deus. Por que Deus fez isso? Porque Deus não deu tudo dele para mim, tudo dele para você, porque Deus queria que eu dependesse do irmão Reinaldo. Ele deu a ele algo que não deu a mim, para que eu dependa dele para a minha perfeição. E ele deu a mim algo que não deu a ele. Ele deu a você algo que não deu ao outro. E isso faz com que todos nós tenhamos uma fé de que não somos individualistas, mas que a minha perfeição depende dos demais, a dos demais depende de mim. Eu não vou poder chegar lá se você não chega. E você não vai poder chegar se eu não chego. E esta visão, irmão, nos dá uma visão de responsabilidade, de orar, de gemer pelo meu irmão, de pedir graça a Deus, porque quando ele está naufragando, indiretamente é você naufragando, é a tua perfeição sendo atrasada. E isso, irmãos, Deus espera ver de nós, que Ele nos chamou, e cada um de nós aqui, irmãos, não estamos aqui para ser flores decorativas. Cada um de nós, Deus nos chamou, e o diabo vai tentar dizer a você que você não tem um chamado, que você é insignificante, que isso e aquilo, irmão. Todos nós temos, e muitas vezes você está cumprindo o seu ministério e não está percebendo, mas alguém está sendo beneficiado. Se você foi batizado com o Espírito Santo, se você está em comunhão com Deus, Deus está te usando para alguma coisa desta obra ir avante. Nem todos podem ser o mostruário do relógio, nem todos podem ser os ponteiros dourados. Mas os ponteiros dourados não vão bater a hora certa se não tiver aquela pecinha por trás, que ninguém vê, que ninguém sabe, mas que é primordial para que a coisa ande. Deus espera de nós isso, essa consciência de responsabilidade. Responsabilidade para com o ministério, responsabilidade para com as almas lá fora. Almas estão sendo ganhas. Não é só quem está lá evangelizando, não é só o pastor enviando, mas você está orando, você está apoiando, você de uma forma ou de outra, o evangelho está indo. E Deus está trabalhando através de nós, irmãos. Ele trabalha através de mim, Ele trabalha através de você. Ele espera que nós saibamos, irmãos. Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu creio que eu era solteiro ainda, estava orando num culto de oração, ali naquele canto. E eu orando, eu disse, Senhor, visita os hospitais. E naquela hora eu ouvi uma voz dentro de mim, Deus é minha testemunha, e disse, visite você. Porque às vezes nós queremos mandar Deus fazer aquilo que Ele me comissionou a fazer. Mas eu não sei pregar. Irmãos, você tem virtude para falar. Fale do amor de Deus.
Fale da tua fé, fale que Deus fez você feliz, que Deus te mudou, Deus te transformou. Não se preocupe, não é, disse o profeta, não são pregações, não são hinos que convertem. Ele disse, é Deus que converte. E Ele vai te usar. Ele usará você para que a sua obra seja concluída. Eu creio, irmãos, que Deus, quando nós chegarmos a Deus dessa maneira, responsáveis, sabendo, eu tenho um chamado, eu não sei o que é. Hoje pela manhã o pastor, trazendo o estudo da mensagem Perfeita Força, aqueles irmãos disseram, irmão Brando, nós recebemos o Espírito Santo, temos que agora buscar os dons? Ele disse, não faça isso. Por que o profeta disse não faça isso? Claro, você recebeu o Espírito Santo, irmãos, é missão do Espírito Santo te posicionar. Porque Josué, quando posicionou a terra, ele era um tipo do Espírito Santo posicionando a igreja. E se Josué teve a inspiração para colocar cada tribo no seu lugar, o Espírito Santo que te batiza em Cristo vai te colocar você naquele lugar que você vai ser de proveito para a obra de Deus. Vai ungir você, mãe, para ser um exemplo para seus filhos. Vai ungir esse pai para poder conduzir, sem palavras às vezes, mas incentivar aquela família a olhar para Cristo, com o testemunho. Quantas pessoas já veio me falar, me dar testemunho de estar aí no comércio, estar aí em algum lugar, de repente alguém do nada vem, te aborda. Você é um crente? Sim, eu sou. Eu percebi algo diferente. E elas vêm buscar virtude. Irmãos, como eu disse, há um diferencial na noiva de Cristo. E nós devemos buscar isso. Nós devemos. Lá no Velho Testamento, estou repetindo aqui algumas coisas de outro dia aqui na escola, quando aquele filho nascia na família, ele nascia, filho, nasceu é filho, mas ele só seria herdeiro, ele só teria, o pai passaria as responsabilidades diante da sua fazenda, se o filho provasse ser bom filho. Se não provasse, irmãos, ele viveria todo o seu tempo ali na casa, mas nunca seria herdeiro. Nós fomos chamados, nós nascemos, não foi por nós mesmos, irmãos, Deus nos gerou aqui. Mas Ele espera que haja em nós um mover, um esforço, um desejo por ser bons filhos, por estar no lugar que Ele nos chamou, honrando essa palavra, honrando esse evangelho, irmãos. Não sendo, em momento algum, um escândalo para a palavra, um escândalo no comércio. Alguém chegar e dizer o quê? Aquele lá é da sua igreja? Isso dói, se dói para mim, se dói para você e para Deus. Como disse o pastor outro dia, uma vez as pessoas sofriam por causa do evangelho, hoje o evangelho tem sofrido por causa dos chamados crentes. Mas, irmãos, não pode isso ser real em nosso meio. Temos que ser diferente. Deus nos chamou para ser diferente, irmãos. Há uma grande responsabilidade, uma grande missão para mim e para você. Há um tremendo batismo do Espírito Santo. Nós admiramos o profeta de Deus. Nós admiramos, irmãos, como Deus o usou, como ele pôde exercer o poder da palavra falada. Mas lembra que ele disse assim, isso foi só em partes, mas virá em plenitude sobre vocês. Então, olha quem somos nós, olha para que Deus nos chamou. Para que nós, ao concluir o círculo, como começou no Éden, termina, seja na imoralidade do pecado, como começou a queda pelo sexo, o mundo termina no mesmo pecado, predominando, mas também começou com um homem chamado Adão, que Deus tinha repartido com ele algumas responsabilidades, e que ele era um representante de Deus, e que ele era uma parte de Deus fluindo e governando sobre a terra, irmãos. E o círculo fecha, e haverá, disse o profeta, uma super raça.
haverá uma super raça. Haverá um povo que terá a plena adoção, pessoas que provaram ser bons filhos, receberam a adoção, que é o batismo do Espírito Santo do Espírito Santo como um penhor sobre você. E Deus virá com essa plenitude. Será tão forte, tão maravilhoso isso, a tal ponto que nos arrebatará da terra. E aí sim, irmãos, nós iremos para cumprir integralmente todo o plano de Deus, pelo qual Ele me gerou, pelo qual Ele te gerou, reinarmos com Ele 1000 anos de paz. Pense você, irmão, para um pouquinho, analise, é uma realidade, são 3 anos e meio de tribulação, logo voltaremos para estarmos aqui com Cristo, reinando sobre esse mundo. E depois, então, para toda a eternidade, qual será o teu papel ali? Alguma coisa você estará fazendo. Mas hoje estamos aqui sendo testados, provados, para formar em nós esse caráter, aonde Deus confiará em nós, colocar a sua glória, colocar a sua unção, colocar o seu nome, colocar a sua vida em nós. E aí, nós iremos estar com Ele. Por isso, irmãos, eu encerro dizendo, vamos buscar a cada dia sermos responsáveis. Não vamos, irmãos, nos acomodar. Há muito em nossos dias comodismo. Aquele comodismo, eu estou na mensagem, aquele descanso, que pelo lado é bom você descansar, mas há um extremo nisso também. Não se preocupa, não lê, não ora. Simplesmente eu estou aqui na mensagem e que me leve. Deus espera ver nós nos movendo. Deus espera ver nós em exercício. Paulo diz, exercita-te na fé. Quem não se exercita, adoece. A medicina diz que a maior parte das doenças vem pela falta do exercício. E se naturalmente o exercício causa problemas, e a falta de exercício na fé? Então devemos ter isso, irmãos. E hoje há tanta ocupação, o trabalho já nos cobra muito. Depois chega em casa, tem tanta coisa, internet, grupos da família, grupos de pessoas do trabalho, grupos de irmãos, e aquilo, se a pessoa vai parar para isso, irmão, falta tempo. E Deus vai ficando para depois, somente naquele comodismo, eu estou na mensagem. Que Deus nos ajude, irmãos, nisso. Nós sermos realmente bons filhos, pessoas responsáveis, nunca vamos confiar em nós mesmos, ouvimos hoje pela manhã isso, mas vamos confiar que a graça dele se manifestará através de nós, para que a obra, o reino de Deus seja manifestado através da minha e da sua vida. Deus abençoe, vamos nos pôr de pé nesse momento e vamos falar com Deus. Preciosíssimo e eterno Deus, o Senhor colocou em meu coração compartilhar isso, Pai, nesta noite. E eu quero, ó Deus, que o Senhor possa me ajudar a estar realmente, ó Deus, no lugar que o Senhor deseja que eu esteja. E assim, Pai, cada irmão aqui, cada irmã, cada pai de família, meu Deus, amplia isso, Senhor. Eu sei que a obra é o Senhor que faz. E aqueles que têm estado tão acomodados, que o Senhor os desperte, Pai, para que eles saibam que o Senhor os chamou para algo grande. E que possa, ó Deus, o Teu Evangelho, o Teu reino ser, ó Deus, manifestado através da nossa vida, porque não sabemos o que há pela frente, mas só sabemos que haverá momentos cruciais, ó Deus,
momentos difíceis, e que o Senhor prometeu estar conosco, e o Senhor vai precisar de ferramentas, o Senhor vai precisar de filhos e filhas para manifestar o seu reino, manifestar o seu propósito, Pai. E o que nós queremos é estarmos aptos, preparados, prontos para ser usado, Pai. Seja em benefício da nossa família, seja em benefício de alguém, seja em benefício de nós mesmos. Queremos estar no posto do nosso dever, Pai. Quando nós olhamos e o teu profeta disse, tudo que foi Deus se derramou em Jesus Cristo, e tudo que foi Cristo se derramou em sua igreja. E o Senhor disse, Pai, eu sou a videira, vocês são os ramos. Senhor, nós sabemos que nunca se colhe uvas do tronco, mas se colhe dos galhos. Isso vê, Pai, que é eu que tenho que produzir os frutos, é meus irmãos que têm que produzir os frutos, Pai, os seus frutos. Os enfermos serão curados através do teu ministério, agindo através de mim, através do meu irmão. O pecador será salvo através do ministério do Senhor, fluindo através dessa vida e daquela vida. Seja anunciando o Evangelho, seja sendo um sal da terra, sendo uma luz, Pai, alguma coisa, mas o Senhor estará nos usando para que a sua obra vá adiante. E eu peço, ó Deus, amplia isso em nossos corações, faça com que isso desperte no coração de cada um de nós, Pai, desejo e responsabilidade pela tua obra e por aquilo que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Podeis vos assentar, pastor Febrônio. Amém.